deixo teu amor se esfriar. Aceito o fogo em mim, minha visão, poder, clamando em dom. Aceito o fogo em mim. Aleluia. Descer no coração, você conhece, aceita o fogo da vez, alguém me corrigir com meu amor, aceita o fogo da vez. Refinando serei, deixa eu fulminar, nós podemos retornar em forma de louvor e reconhecimento a esse Deus maravilhoso, pedindo assim: aceita comigo, meu Deus. Deixa teu amor se esfriar, acende o fogo em mim, minha visão, poder, clamando estou, acende o fogo em mim. Abra nossa visão, Deus. Acende o coração, você conhece, acende o fogo da vez, alguém me corrigir com meu amor, acende o fogo da vez. Refinado serei, precioso brilhar, comigo, duvidado estou, vem me honrar, não me vergonharei, acende o fogo em mim. Aleluia. Eu tenho muitas coisas a agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem sido. O Senhor é o nosso amigo sem igual, é fortaleza, no tempo da angústia, no tempo da necessidade, é alguém que responde às nossas orações. Mas existem momentos na nossa vida que as palavras até nos faltam, né? Quando vamos orar a Deus, só tem aqueles resmungos, aquelas, né? O nosso coração se derrama diante dele. Mas o nosso Deus tem sido esse amigo que responde com poder às nossas orações. Eu quero convidar a Rebeca, ela vai dar uma palavra aqui à igreja. Rebeca, uma pessoa pela qual temos orado há alguns dias, ela vai contar um pouquinho da sua história. E é na perspectiva da gratidão, né? Estamos aqui nesta manhã, hoje é o último domingo do mês de novembro. O ano passou rápido, né, irmãos? Último domingo do mês de novembro. E cada último domingo nós reservamos para agradecer a Deus. Enquanto a Rebeca vai dar seu testemunho, você também coloque no seu coração, na sua memória, procure ter na sua mente algum motivo para agradecer ao Senhor, para render reconhecimento e graça ao Senhor, para juntos depois aqui orarmos com você, né? Um grande testemunho daquilo que Deus faz na nossa vida. Bom dia aos irmãos. Bom, acho que todos acompanharam, né? Eu tive uma gestação, que eu tive um bebê, que ele veio com uma síndrome de hipoplasia do ventrículo único esquerdo. É uma grande cardiopatia, uma malformação muito grande, onde que basicamente esse coração é o meio do coração. Nós recebemos essa notícia, ficamos muito tristes, né? Mas Deus veio nos consolando, e eu fui à igreja, pedi para que os irmãos orassem por nós. E
falei para Deus, Senhor, eu vou curtir essa gestação que o Senhor me deu, com tanto carinho. E eu fiz chá de bebê, eu tirei foto, eu curti cada momentinho que ele mexia. Quando ele nasceu agora dia 4 de novembro. E ele já passou pela sua primeira cirurgia, 1 dia e meio de nascido. Ele vinha numa progressão maravilhosa de recuperação. A cada dia que eu chegava no hospital era uma coisa a menos. Os irmãos terem uma ideia, todos os equipamentos de uma UTI estavam ligados nele. Ele tinha uma torre de 15 medicamentos ligados nele. E ele veio de uma progressão e tudo foi vindo tirado dele. Na segunda-feira, retrasada, pela primeira vez eu consegui pegar meu filho no colo. Foi a emoção, acho que maior, uma das maiores da minha vida. Que foi quando eu pude carregar meu filho no colo. Na quarta-feira, tivemos a notícia que ele teria alta da UTI. E na quinta-feira, Deus o levou. Foi uma surpresa para a gente, porque ele vinha de uma grande evolução, ele não teve nenhuma intercorrência. Então, nós estávamos certos que ele viria para casa. Mas o que eu quero deixar para os irmãos nesse momento, nessa manhã, é que quando nós pedimos que Deus haja na nossa vida e que Ele faça um milagre na nossa vida, não é a nossa vontade, mas a vontade dEle. E a vontade dEle, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu sei que a vontade de Deus na vida do meu filho foi boa, perfeita e agradável. Não somente na dele, mas na da minha família também. E eu quero que os irmãos pensem que nossa, oramos tanto, mas a oração de todos foram ouvidas. Com certeza Deus ouviu todas, porque Ele fez o que era melhor para o Cristo. Então eu quero deixar essa mensagem para os irmãos, que tudo que vocês pedirem a Deus, tudo que vier de Deus, é bom, perfeito e agradável. E a nossa vontade nunca é boa, perfeita e agradável, somente a Deus. Então eu agradeço a todos que oraram por nós. Hoje o soldado está ferido, mas ele não está derrotado. Ele está entristecido, mas ele não está abalado. Né? Então continuamos no campo de batalha, sustentado por Jesus. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus junto com vocês. Né? Então, um movimento agora de vida aqui em frente. Aqueles que fizeram aniversário esse mês, que fizeram aniversário de casamento, que fizeram alguma coisa para agradecer ao Senhor, vamos aqui agradecer ao Senhor. Em tudo dai graças, assim diz a palavra do Senhor. Né? Essa é a vontade de Deus. Em tudo dá graças. Que coisa maravilhosa saber que podemos descansar. Né? Bem seguros. Né? Porque Deus sabe a história do final para o início. A gente só sabe do início até onde a gente está, né? No final a gente não sabe o final da história. Deus sabe a história do final desde o início. Pai, nós estamos aqui no teu altar diante do Senhor. Queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te agradecer. Declarar que toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, nós ao teu nome, Pai. Nós ouvimos agora uma palavra, Pai, testemunho, que com certeza encheu no coração de cada um de nós que estamos aqui. Senhor, nós podemos ouvir de uma mãe a gratidão pela vontade do Senhor, declarando que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Que possamos nós também, Pai, em momentos de tribulação, de angústia, de luta, entendemos que o Senhor ouve as nossas orações, mas que a tua vontade é soberana, é boa, é perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Mas também neste momento, Pai, nós estamos aqui no teu altar para celebrar, para glorificar o Senhor e agradecer ao Senhor pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. O Senhor deu aqui a muitas pessoas mais um ano de vida, e nós te louvamos por isso, Senhor, que este próximo ano, na vida de cada um destes, possa ser um ano abençoado, Pai, diante das tuas mãos, e que possam estar no melhor lugar possível, que é no centro da tua vontade. Também alguns estiveram, Senhor, comemorando mais um ano de casamento, e nós te louvamos, Senhor, por este casamento, por essas pessoas que estão aqui. Fortaleça estes relacionamentos e essas famílias.
Tantas bênçãos aqui, Senhor, que poderíamos estar compartilhando também na minha vida da Keila, na vida da minha família, na vida de cada um que está aqui nesta manhã. E nós te agradecemos, Pai, que o Senhor tem derramado sobre nós bênçãos sem medida. O Senhor tem derramado sobre nós, Senhor, bênçãos que muitas vezes nem merecemos, mas pela tua graça e pela tua misericórdia, o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E é em nome de Jesus que nós agradecemos e oramos. Amém e amém. Então, um abraço, alguém está do seu lado, um especial nos pega a palavra de Deus. Meus irmãos, faz muito tempo que eu não prego, porque é tanta coisa para fazer, trabalho fora e tal, pastor, a gente fez um trato, tem pregado um pouco. Mas como faz muito tempo, tem muita coisa represada. Então, 11h15 agora, não sei para acabar não. Mas os irmãos têm paciência, né? Sabem que é a palavra de Deus, e a gente vai. Abra sua Bíblia no livro de Esdras. Estava conversando esses dias com um amigo de trabalho, disse que assistiu um documentário do Discovery, que falava de achados arqueológicos, né? Ele não é crente. Falava de achados arqueológicos que comprovavam algumas afirmações bíblicas, né? Ele veio puxar esse assunto. Eu falei com ele que na Bíblia existem livros históricos mesmo, livros de registro, que são utilizados pelos historiadores, né? como uma fonte verossímil da realidade, né? da existência dos povos, da existência da humanidade. Também tem livros poéticos, né? Tem livros de toda sorte, livros narrativos, livros como salmos, né? Que contêm poesias. Tem livros de todas as formas de narração. Mas os livros históricos então servem para nos situar de como Deus usou a sua vontade para se estabelecer nas nações. Até hoje isso influencia na nossa vida, na nossa história. Eu gostaria de ler com vocês o capítulo 2, embora o capítulo 1 também faça parte dessa abordagem bíblica, tá? Mas eu quero ler o capítulo 2 porque ele é um exemplo muito claro de um registro histórico, e que muitas vezes quando a gente está na leitura da palavra de Deus, a gente pula, né? As genealogias, muito nome estranho, a gente pula. E às vezes até a inspiração do nome de um filho, de uma filha, né? Botar um nome de Gidel, por exemplo, um filho, não é bonito? Então a gente vai ver aqui Babi, um monte de nome aqui diferente. Se eu não falar direito os nomes, a gente não tem problema, né? A gente se desculpa aqui. Capítulo 2. Vai dizer assim: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Bastante nome aí já, hein? Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatum, 945. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Bani, 642, os filhos de Bebai, 623, os filhos de Asgade, 1222, os filhos de Adonicão, 666, os filhos de Bigvai, 2056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Bezai, 323, os filhos de Jora, 112, os filhos de Ajum, 223, os filhos de Gibar, 95, os filhos de Belém, 123, os homens de Netofa, 56, os homens de Anatote, 128, os filhos de Asmavet, 42, os filhos de Kiriat Arim, Sefira e Beerote, 743, os filhos de Ramá e de Jeba, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e Ai, 223, os filhos de Nebo, 52, os filhos de Maqui, 156, os filhos de outro, Elão, 1254,
Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lod, Hadid e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salom, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Quer, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Leban, os filhos de Agabe, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Realias, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazé, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos do Babebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Alur, os filhos de Besnute, os filhos de Beída, os filhos de Arsa, os filhos de Guarco, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Mesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaab, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Ami, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Apsa, Querube, Adã, Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o que se casaram com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita e o que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhe disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 garitos e em prata 5.000 arráteis e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também em todo Israel. Vamos orar ao Senhor. Deus, aqui está a tua palavra, e eu, como servo humilde do Senhor, peço que o Senhor me use para falar ao coração dos nossos irmãos. Que seja a tua palavra poderosa e não nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos irmãos aqui participaram de alguma guerra ou já viram um cenário de guerra pessoalmente. Eu nunca vi. Em alguma viagem eu já vi alguma coisa de maquete, assim, como era uma cidade antes da guerra, no decorrer da guerra, pós-guerra, depois na restauração. É realmente uma coisa muito impressionante. A gente tem alguma ideia disso por filmes, né? Esse povo aqui não estava exatamente numa guerra, mas eles são os retornados do exílio da Babilônia, né? Quando o rei Ciro, cumprindo uma profecia dada por Jeremias, libera aquele povo e
na verdade, usado por Deus para que libere aquele povo para a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Então, vem um chamado, através desse Esdras 2, de um povo que aceita o desafio do Senhor, colocados nos lados do imperador Ciro, e retornam à Palestina com o propósito de reconstruir o templo de Deus e a nação de Israel. Então imagina que você já está há 70 anos em determinado lugar, está cativo, mas já está ali com a sua vida, 70 anos, dá para ter um filho, dá para ter um neto, então algumas gerações já ficam ali, é como se você já se acostumasse com aquela realidade. Enquanto os avós têm aquele saudosismo de uma vida na sua terra natal, os seus netos já estão ali, aquilo ali é a sua casa, E de repente a palavra de Deus através de Jeremias, e agora na prática através de Ciro, do imperador, diz assim: agora o povo volta para a sua terra, a fim de estabelecer a vontade de Deus na reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Então eles eram os retornados da Babilônia. Hoje eu quero aprender com estes 50 mil homens e mulheres que atenderam o chamado, questões que precisamos responder para que possamos ser os agentes de Deus neste tempo que vivemos. Algumas questões que nós queremos aprender com essas 50 mil pessoas quando de um chamado para realizar a vontade de Deus, para que sejamos também nós agentes do tempo de Deus neste tempo. Quais são essas questões? Que questões são essas? Eu quero começar com a primeira questão, que é uma questão de fé. No versículo 1 diz assim: esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Maluqueu, Pisanes, Fábio, Vai e Mubaná. No verso 64, a totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens. No 5, além dos seus 7.337 servos e servas, havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos. A primeira questão que precisa ser observada nesse texto é uma questão de fé. Uma questão de fé. A nossa resposta a Deus, ela deve ser uma resposta de fé. Quando eu falava sobre o evento de colheita, é isso que eu gostaria de mostrar aos irmãos, que é uma conduta de fé, vislumbrar aquilo que Deus pode fazer. Uma conduta humana é realizar as coisas como rotina, não é um evento lá da igreja, mas empreender uma conduta de fé é aprofundar a nossa vida, é aprofundar as nossas ações, é aprofundar as nossas atitudes perante Deus e perante os homens. É vislumbrar que numa entrega de um convite a uma ação espiritual, não dada por mim, não feita por mim, mas feita por Deus, e que através daquela atitude de amor, aquela pessoa já possa sentir o amor de Deus através da minha vida, e lá naquele lugar seja o fechamento desse processo de oração pela vida dos nossos amigos. Isso é empreender a vida pelo olhar da fé. Aqueles homens foram desafiados agora a empreender uma jornada pela fé, porque eles estavam bem, apesar de estarem cativos, eles estavam bem, já se acomodaram àquela situação. E agora eles precisavam ir para um lugar destruído, completamente inóspito, viver com uma vizinhança que não nos acolheria bem, certamente depois de 70 anos. Deveriam sair daquela zona de conforto da situação, de conforto de sua vida, para empreender algo novo. Eu não sei se surgisse na sua casa uma possibilidade, um convite para o seu marido, para a sua esposa, de uma mudança de trabalho e ir para outra cidade. Olha que coisa boa, hein? O seu salário vai dobrar lá na outra cidade. Já não mexe com a coisa da família? Mexe ou não mexe? Às vezes você está até precisando, você está desempregado, como já aconteceu com gente conhecida ali. Está desempregado, você é um pai arrimo de família e
e você é convidado ou tem uma oportunidade para trabalhar lá em São Paulo, Rio de Janeiro, e você fica repensando a sua vida. Né? Será que vale a pena mudar? Agora você está indo para um lugar completamente destruído, mas Deus está mandando você ir para reconstruir. Por quê? Porque Ele quer. E essa é a vontade de Deus para a sua vida. Uma resposta, uma questão que a gente precisa responder na nossa vida é uma questão de fé. Que olhar a vida no prisma da fé é a maneira de Deus cumprir o que Ele promete e o que Ele prometeu. Então eles precisavam se dispor para ir, se comprometer com o propósito e a visão de Deus para as suas vidas. Você está disposto a se comprometer com o propósito e a visão de Deus para a sua vida? Isso requer sair do seu lugar. De vez em quando eu penso na igreja, e agora eu vou falar igreja, esse cenário aqui, nessa foto aqui, eu vejo tantas pessoas que vêm na igreja até dominicalmente, mas não saem dos seus bancos. Você está disposto a se comprometer com o propósito, a visão de Deus para a sua vida e para a sua igreja? Você está disposto a se comprometer? É mais do que vir à igreja e se assentar no banco. É se comprometer com a visão de Deus. É se comprometer com uma vida que age mediante a fé. É uma questão de fé. Aquele povo, então, e não foram chamados só para os seus líderes, tá? Ciro podia falar assim, Deus falou, e agora eu peço que o irmão Hamilton, o irmão Reinaldo, o irmão vão para lá. Não é, é um chamado para todo o povo, é um chamado para mim e para você, de empreender a vontade de Deus pela fé. Isso exigia que a fé daqueles homens e mulheres se transformasse em uma ação, de deixar tudo o que haviam construído ao longo de 70 anos, morando na maior e mais importante cidade do mundo, e retornar para cidades desoladas, campos abandonados, conviver com vizinhos ameaçadores. É aquela questão da fé que você não consegue entender logicamente, mas você entende que é a vontade de Deus para a sua vida. E interessante como a gente se apega, né? Há pouco, eu vi uma charge outro dia, e aquela charge dizia que assim, tinha uma situação de ocupação, assim, aquelas casas bem pobres, e veio um fogo que acabou com tudo, e a pessoa chorando, ele acabou com tudo. Eu perdi tudo que eu tinha, não tinha nada. Eu perdi tudo que eu tinha. De fato era tudo, mas é pouca coisa. E a gente se apega a pouca coisa que nós temos. Quando Deus quer nos dar muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, quando realizamos a sua vontade e empreendemos, mesmo que para o mundo loucamente, a visão de Deus para a nossa vida. E aquele povo foi para a reconstrução da sua vida. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, eu não sei qual é o cenário que você esteja passando. Talvez seja um cenário de guerra, talvez seja um cenário de pós-guerra, talvez seja um cenário de necessidade de reconstrução. Mas saiba que se você está neste cenário, Deus tem um propósito. E se você executa a vontade de Deus, a visão de Deus para a sua vida, o melhor está por vir. Deus não mudou. Deus não mudou. Ele tem poder. Ele tem poder. Às vezes é um marido que se vai, uma traição, alguém que te trai, uma doença, uma recuperação de uma doença, um cenário difícil. Mas se você está nesse cenário, você é filho de Deus, Deus tem um propósito para a sua vida. Peça a Deus a reconstrução da sua vida. Deus pode fazer. A obediência da fé pediu uma entrega de alto custo, compromisso, entrega, o conforto, os seus sonhos pessoais, para ser um instrumento e construtor do projeto de visão de Deus. Você tem se engajado em discipular alguém? Nem se gasta tempo, né? Gasta tempo, sua atenção,
Você tem que ligar para a pessoa, não é? Você tem que conversar com a pessoa, mas conversar além do, assim, do cotidiano, né? Abrir, né? Coração, ter contato íntimo, afetivo, sim, emocional, espiritual com alguém. Você está disposto? Todo mundo aqui quer ver essa igreja crescer, mas nem todo mundo está disposto a discipular um novo convertido. Ou vocês acham que as pessoas chegam prontas, como nós? Nós estamos prontos, irmãos. Nós podemos caminhar com pessoas. Essa igreja vai ver um crescimento na medida em que os seus membros se colocarem para andar com pessoas que não conhecem a Jesus. Que vem com as suas marcas, com as suas histórias. Nós podem aqui ser consolados como fomos nessa manhã. Amém? Você está comprometido com a visão de Deus para a sua vida e para a sua igreja? Vamos ser vamos, né, irmãos? Em nossas vidas, ontem e hoje, esta sempre será a questão da fé. A quem vamos servir? A Deus ou a nós mesmos? A Deus ou a nossa comodidade? A nós mesmos, aos ditames da nossa cultura, às expectativas de outros, ou ao Senhor Jesus Cristo? Somos desafiados, né? Os jovens, adolescentes aqui, nós somos desafiados neste mundo. A gente vai se amoldar ao mundo, se conformar, né? Tomar a forma do mundo, ou vamos mudar o mundo pela renovação das nossas mentes? Esse é o desafio de todos nós, não é? Este mundo está muito diferente. Eu tenho 34 anos, sou jovem, mas o mundo mudou muito da minha adolescência para cá. Os desafios cada vez aumentam mais, né? E muitas vezes a gente vê os nossos se perdendo em pouca coisa. Esses dias eu recebi pelo WhatsApp, né, um vídeo, e eu tenho muito assim, relacionamento muito próximo com meus amigos do trabalho, são meus amigos mesmo. A gente sai para lanchar, a gente se encontra no final de semana, meus amigões. Algumas vezes eles vêm aqui à igreja, e um deles mandou um vídeo que era de um senhor numa igreja, parecia uma igreja brasileira, evangélica, e um senhor que dançava, e até o chão, assim, sambando. Eu não vi o vídeo inteiro, porque eu vi que se tratava de coisa assim, de fé, e eu não gosto. Não gosto. Uma coisa que eu aprendi de berço, na minha casa. Então, eu morava em Niterói, muitas vezes a gente passava na rua, tinha alguém fazendo um trabalho, alguma coisa no encruzilhado. É muito comum, né? Pelo menos na minha infância no Rio era muito comum. E às vezes eu tinha alguma tipo de atitude de criança, e minha mãe me ensinava. Religião se respeita. A gente passa e cada um com a sua religião e deixa Deus fazer a obra. Eu sempre aprendi assim. Então eu não gosto de brincadeira com a minha fé. Nem dentro da igreja, às vezes a gente brinca aqui na igreja e muito menos fora da igreja. E eles, quando mandaram aquele vídeo, eu fiquei na minha, fiquei quieto. E eles não se seguraram, perguntaram: e o pastor, o que acha? Aí eu respondi: não gosto que brinque com questões de fé. Ponto. Então esse não é um tipo de vídeo que eu compartilho. Por quê? Mexe com a questão de fé, irmãos. Vamos brincar com coisa sadia, com coisa que vale a pena. Brincar com questão de fé. Eu não sei se esse vídeo é fake, alguém induziu aquela situação, se foi feito justamente para fazer graça, ou se estava mesmo no ambiente de culto. Eu não sei, não quero saber, mas com fé não se brinca. Então, palavras como aleluia, amém, com glória a Deus, não brinquem na sua casa. Isso é coisa séria. Isso é coisa que tem a ver com o culto cristão, com a nossa tradição, com a vontade de Deus para o seu povo. Isso é coisa nossa. Agora, que tirar, né, das outras ofertas da internet de pornografia, de conversa, né, maridos conversando com outras mulheres pelo WhatsApp, se abrindo, né, isso não é bom, gente. A nossa vida tem que responder uma questão de fé, uma questão de postura. O Senhor é o centro da sua vida. Isso responde uma questão de fé. Você está disposto a se comprometer com Deus? Aí a gente responde uma outra questão. Com esses 50 mil homens e mulheres, nós respondemos uma segunda questão, que é uma questão de pureza. É a questão da pureza. Veja aí nos versos 59 diante, olha a sua Bíblia, Esdras 2, 59.
Os que chegaram das cidades de Tel-Melar, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel, foram os seguintes: os descendentes de Delaías, Tobias e Decora, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaias, Acós, Barzilai, um homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, o que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar Deus no meio de Urim e Tumim. A segunda questão levantada nesse texto é a questão da pureza. E a pureza tem a ver com a obediência à palavra de Deus e às leis. Antigo Testamento, obediência a leis. E havia leis que diziam que o grupo sacerdote tinha que obedecer uma linhagem familiar. Havia um grupo de famílias que conseguiam comprovar sua linhagem sacerdotal. E existia um grupo que não conseguia comprovar. E como que a gente age? Em obediência à palavra de Deus. Respeito. Respeito à palavra de Deus. É o que eu dizia. Respeito ao que é sagrado. Respeito ao que vem de Deus. Respeito ao que vem dos céus para as nossas vidas. Ainda que eles desejassem ser bênção, enquanto a questão da adequação das suas vidas com a lei do Senhor não fosse resolvida, eles não poderiam assumir o seu ministério sacerdotal. Tem muita gente que quer servir a Deus, tem um coração, mas precisa resolver coisa na sua vida. É uma questão de pureza que precisa ser respondida. Abra sua Bíblia em Números 3. A gente consegue abrir rapidinho? Números. Números 3. Verso 10. Mas a Arão e a seus filhos, ordenarás que se dediquem só ao sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Isso era a lei de Deus. E o cumprimento da lei de Deus compreendia esse aspecto. Arão e seus filhos. Números 16:40. Mesmo livro, 16:40. O memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá, do seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito com Moisés. A verdade é que esta questão da pureza aponta que Deus leva a sério a sua palavra. Deus leva a sério a sua palavra. Ele leva a sério a sua santidade. Não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira. Nós precisamos apresentar a Ele que é santo, em santidade de vida, de modo adequado. Precisamos apresentar a Deus de modo adequado. Essa semana, tomando um café também com outros amigos, né? E é comum a gente estar com os amigos sentados na mesa e cada um com o seu celular. Né? Aí a gente fala assim, todo mundo lá com o celular. E tinha uma moça que estava com o celular. Né? Aí uma hora ela lamentou, a gente cobrando, ela lamentou, tem uma amiga minha lá em Florianópolis, e ela estava mandando uma mensagem para mim, dizendo que o marido dela tem outra, e ela tem visto no celular dele essa conversa com outra mulher, e essa mulher é prima dela, é madrinha de filho, uma situação muito difícil. Ela está pedindo aqui o que eu devo fazer, todo mundo não crente. Aí eu perguntei assim, vocês que não são crentes, né? Por isso que eu falo, você que é pastor, eu tenho que dar uma resposta, né? Vinda de Deus, né? Então eu falei, vocês que não são crentes, é comum isso, assim, vocês observarem casais em fidelidade e tal. Aí eu falei assim, dentro dos seus amigos, assim, que vocês conhecem, até que é comum.
Porque como eu sou crente, não é tão comum, né? A gente, como pastor, atende algumas dificuldades nas famílias, né? Então, a gente observa dificuldades até no meio da igreja, mas não é tão comum. Mas, então, tem um testemunho, assim, a gente, como pastor, ajuda, assim, se coloca, né, diante de Deus para ajudar, mas o casal precisa se ajudar muito, né, buscando a Deus. Mas como eu fico triste em saber que, na verdade, quanta coisa encoberta na igreja. Prostituição, adultério, pornografia, mentira. E Deus quer trabalhar a nossa pureza. Deus quer trabalhar a nossa pureza. Não é só um momentinho, tá? Não, irmã, acontece na igreja de Cristo, tá? Converso com a senhora depois. Nós temos que ter temor de Deus. Temor de Deus. Fugir do pecado. Fugir do pecado. Isso acontece lá na igreja dos outros só. O que Deus nos mostra na palavra é que Ele vai pesar a sua mão. E muitas vezes é revelando o pecado. Diz um versículo da Bíblia, se o pecado vos há de achar. Tomemos cuidado, irmãos. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E Deus quer trabalhar a questão de pureza na nossa vida. Não é? Deus acha que você é um coração sincero. Somos pecadores, não é, irmãos? Somos pecadores. Misericórdia de Deus na nossa vida cada dia. Eu estou aqui pela graça. Se eu falo com os irmãos, é pela graça de Deus. Se tivéssemos no tempo da lei, pá! Né? Já teríamos sido consumidos. Mas Deus valoriza a sua palavra e quer ver sua palavra bem empreendida nos nossos corações, em respeito, em temor, sabendo que esse Deus de amor não é só de amor, é um Deus de justiça, e na sua justiça também tem amor, porque Ele cuida dos seus filhos, Ele quer nos ver mais perto dele. Um dos textos que ministra muito no meu coração está em Ezequiel 33. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros, venham ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor. O meu povo vem a você como costuma fazer, se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, certamente acontecerá, eles saberão que o profeta esteve no meio deles. A maneira como você vive a sua fé e cumpre a palavra de Deus é questão seríssima diante dele. Como vai a sua vida? O que Deus está vendo e que precisa ser acertado na sua vida? Deus tem poder. Irmãos, Deus tem poder. Amém? O irmão Ayrton não está aqui hoje, mas eu já pedi permissão a ele várias vezes, então não tem problema. O irmão Ayrton canta com a gente no coro. É aquele que chega antes e depois. Né? E quando ele chegou para a igreja novamente, o Anilton trouxe ele para o coro, né, Anilton? E ele veio para o coro, começou a cantar e tal, e daqui a pouco começaram os irmãos, né? Gente, para apontar o pecado dos outros é fácil. Olha, Ayrton fuma, isso é um absurdo, Ayrton fuma, e ele canta no coro, e que testemunha eles, que a pessoa está na rua e está fumando, e está aqui no coro cantando, parece santo. Deixa Deus agir, irmão. Dá tempo ao tempo, irmão. O tempo é de Deus. Deixa Deus agir. E daí a gente foi cozinhando, Ayrton, né?
cozinhando, Maria, cozinhando. Até que chegou um dia que eu fui lá, eu quero falar com você. Aí marcamos aqui, viemos aqui na igreja, aí compartilhei a palavra de Deus com ele. Pastor, vamos tirar do couro? Eu não vou tirar ninguém de lugar nenhum, quero compartilhar a palavra de Deus com você. Temos observado isso, às vezes o cigarro é um sintoma da sua vida, de um problema espiritual que precisa ser tratado, Deus quer tratar da sua vida. Deus tem poder. Cigarro para Deus, isso não é nada. Deus tem poder para transformar todas as áreas da sua vida, fazer de você um homem novo. Agora eu quero orar com você. Você vai orar? Aí, então vou orar. Ele ajoelhou na hora. Eu não pedi para ele ajoelhou, orei com ele. Aí, durante as semanas, irmãs, de oração, a gente orava junto aqui e a gente compartilhava com o Ayrton. E a gente ligava para ele: Ayrton, 7h30 da manhã, estamos aqui, larga esse cigarro. Não, pastor, não pude mais. E daí chegava na sexta-feira, a gente se reunia aqui com as irmãs, vamos orar, vamos ligar de novo. A gente ligava para ele, orava com ele. Meus irmãos, nunca mais pus um cigarro na boca. Eu queria que ele estivesse aqui para contar. Já combinamos várias vezes, não deu certo. Para contar. E ele vinha assim: olha, pastor, eu falei lá 2 meses depois, né? Que não estou mais fumando, todo mundo percebeu que eu estou fumando, mas 4 amigos do trabalho pararam de fumar. Glória a Deus. Aí um dia ele foi para o trabalho, tinha um churrasco, né? Não, churrasco, aniversário de alguém, esse churrasco aqui é porque você parou de fumar. Olha que maravilhoso Deus. Aleluia. Deus leva a questão de pureza a sério. E Ele é nosso auxílio. Como vai a pureza na sua vida? Uma outra questão, uma questão de prioridade. Tá todo mundo chororou, eu sou chorão. Vamos lá. Verso 68. Abre só. Verso 68. Eu não quero promover ninguém, não, irmãos. Isso é o poder de Deus. Toca as nossas vidas, Deus. Nosso Deus tem poder para mudar a nossa vida, a vida dos nossos filhos. Amém? Você crê nisso? Coloque em oração. Deus tem poder. Não é no seu tempo. Para de apontar o outro. Ora para o outro. É no tempo de Deus. Deus pode fazer. 68. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata, 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. A questão que se levanta agora é a questão da prioridade. Qual é a nossa prioridade? As cidades estavam arrasadas. Ninguém tinha mais casa lá. Então você imagina que você vai chegar lá onde mais ou menos era a sua casa, só tem escombros, porque aquilo foi destruído. E você precisa reconstruir a sua vida, a vida da sua família. Isso demanda trabalho, isso demanda recurso, não é? Qualquer obrinha dentro de casa é um dinheirão que vale, né? E quando que a obra acaba? Quando que a obra em casa acaba? Quando o recurso acaba, né? O dinheiro acabou, disse, agora acabou. Está lindo, né? Enquanto tem recurso, vai botar uns beijos aqui não ficou bom, aí eu não consegui combinar. Aí até que o dinheiro acaba, você fala assim, agora acabou, está lindo do jeito que está. Né? Mas aquele povo não estava vendo nada de lindo, não. Eles precisavam de teto. É prioridade em coisa assim básica que eles precisavam. Tá? A infraestrutura das cidades é que lhes permitiria viver bem. Né? Então, além de fazer sua casa, tem uma certa infraestrutura que precisaria ser obedecida. Eu não sei exatamente nessa época que tipo de infraestrutura é, né? Saneamento básico, né? Você vai fazer ali uma vila, precisa ter saneamento básico, água encanada, luz, né? Esse tipo de coisa. Naquela época eu não sei bem, mas certamente
que haveria ali questões de segurança, questões de convivência, coisas para viver ali como sociedade, como comunidade. Eles precisavam de dinheiro para isso. Os campos precisavam ser renovados. Não é, irmãos? Eles estavam voltando para o seu novo local, o seu local de origem, mas os campos estavam exterminados. Precisa mexer na terra, precisa arar a terra, plantar de novo, esperar acontecer, para que aquela subsistência pudesse acontecer na comunidade. Certamente precisavam de recursos para a sobrevivência. Seus filhos comerem, enfim, as coisas do dia a dia que eles precisavam. Mas antes de irem às suas cidades e campos, visitam um antigo lugar do templo. Antes de pensar em tudo isso, eles vão ao seu antigo lugar do templo. Eles lembram do chamado. Muitas vezes a gente tem um chamado, né? Deus chama, a gente tem convicção no coração daquilo que a gente vai fazer, e a gente começa no meio do caminho, pensando bem, né? E a gente desvia. Então, viver uma questão de fé com pureza e prioridade é ouvir o chamado e ir até o final em obediência a Deus. E antes de ver tudo aquilo, eles foram olhar o templo e o que eu posso fazer? Eu preciso levantar uma oferta para a construção desse templo. Uma questão de prioridade, uma questão de fé, uma questão de pureza, uma questão de prioridade. E eles ali então fizeram um empreendimento de oferta. Eles ofertaram a Deus. E diz a palavra de Deus assim: 500 quilogramas de ouro. É isso? 3.000 quilos de prata. 100 vestes sacerdotais. Isso é que eles ofertaram. Vamos calcular mais ou menos para hoje. 500 quilogramas de ouro. Alguém tem noção de quanto isso é em reais? 500 quilogramas de ouro? Quanto está o grama de ouro? Quanto é o grama de ouro? Ninguém trabalha com ouro aqui? Tem murinhos na igreja, tem que estar indo de volta. Sabe? O grama do ouro? R$ 97,30. Esse é o grama do ouro. Vezes 500 quilogramas. 48.650.000 reais. Você acha que a obra de Deus se empreende nos bairros ricos da cidade? A obra de Deus se empreende no povo que dá prioridade a Deus. É relativo à nossa prioridade. Não é? 30.000 quilos de prata dá R$1.928.571. Você já imaginou isso? Num povo que precisa de necessidade básica. Isso é uma questão de fé. Inclusive, olhar para essa realidade é uma questão de fé. Do que Deus pode fazer. O registro diz que dessas 50.000 pessoas, algumas famílias ofertaram. Pode imaginar se fosse um movimento de obediência da palavra de Deus, todo o povo, eu não sei a porcentagem de dizimistas aqui, de pessoas que ofertam, não sei mesmo. Mas você já imaginou se isso fosse uma questão de obediência de todos nós? O quanto poderia ser feito aqui? Muitos não conseguiram responder essa questão de prioridade. Ainda que estivessem na terra, respondendo a questão da fé, ainda que os seus nomes não fossem impedidos de ministrar, respondendo a questão da pureza, não conseguiram responder a questão da prioridade. Suas prioridades estavam em outros lugares. Sempre que as nossas prioridades estão em outros lugares, ficamos divididos. Você já viu uma pessoa que vai entrar num barco e o barco está dentro dele? Como é que chama? Não, um barquinho.
Deck chique, né? Aquele de pescador, tem um outro nome, não tem? Trapiche. Aí você vai lá no trapiche e está o barco ali na sua frente. Aí você fica, vou. Você vai, você tem que ir. Porque se você vai com o pé só e fica aqui, o que acontece? Você não vai para lugar não, você vai para o mar, né? Você cai na água. E muitas vezes a nossa vida, quando não discerne a prioridade com Deus, fica dividida a tal ponto que a gente sucumbe. Nós caímos. Respondemos a questão de fé, somos salvos. Muitas vezes respondemos a questão de pureza, podemos ministrar. Nós não respondemos a questão de prioridade. Na nossa agenda, no nosso planejamento financeiro, no nosso tempo, não é mesmo? Prioridade. Deus está falando conosco hoje a questão de prioridade. Onde está a sua prioridade? A outra questão, temos tempo? Gente, já passou. A questão da proporcionalidade. É a última questão. Da proporcionalidade. 69, verso 69. De acordo com as suas possibilidades, deram a tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Então, a última questão que eu quero levantar com os irmãos aqui é uma questão da proporcionalidade. Interessante a maneira que Deus olha para as nossas vidas. Ele não olha para aquilo que fazemos, mas Deus olha da maneira como fazemos. Né? Isso ali está a questão da proporcionalidade. Em amor, em santidade e de todo o coração deve ser a nossa oferta. Existe valor destinado para mim, destinado para Milton, destinado para Moreno, existe o amor o valor da nossa gratidão, do nosso amor, e é isso que Deus vai ver. Isso é uma questão de proporcionalidade. O primeiro mandamento diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Viu a proporção? Essa é a proporção. Muita gente fica questionando a questão do dízimo, né? O Novo Testamento diz de 10%, 10% é uma questão da lei, do Antigo Testamento, tá? Então diz aqui o que diz o Novo Testamento. O que diz o Novo Testamento? Ame o Senhor, todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Você consegue traduzir isso para a questão das ofertas? Amém? Amém? Deus olha o nosso coração, tá bom? É a questão da proporcionalidade. É na proporção do amor a Jesus que você o serve. É na proporção do amor a Deus que você oferta. É na proporção do seu coração, das suas vontades e dos seus sonhos, dedicado a Ele como expressão de louvor e adoração, que você o servirá. Amém? É um desafio para nós. O desafio da proporcionalidade. Por isso a oferta era de acordo, ela é proporcional. Tinha um valor diferente que não se media em números, mas em amor, entrega, devoção, investimento de Deus em cada vida. E é sobre essa ótica que Jesus avalia as nossas vidas, o nosso ministério, as nossas contribuições para o avanço do reino. Nós estamos com duas grandes campanhas, duas frentes na igreja. Eu observo assim: a frente da reestruturação da nossa fachada. Isso é um desafio de fé, irmãos. Qual vai ser a sua resposta de proporcionalidade? Eu não estou com. Cadê o. Presta aqui. Você tem aqui 20, 40, 50, 80, 100, 150, 200. É um compromisso. Por quê? O nosso templo testemunha aquilo que nós somos. Né? A nossa igreja testemunha ou não testemunha? Não é visível? Para aquele que não conhece a Cristo, é uma questão visível. Essa semana, um vizinho meu disse: agora o senhor da sua igreja, eu passei lá na BR, fica de fundo, né? Uma igreja velhinha, assim. É a sua cara, quase que. Mas é isso.
Quem olha aqui, quem passa aqui nos fundos, eu cada vez que olho aquela placa ali, eu tenho vergonha da igreja. A placa está queimada, está feia, né? Então, nós precisamos agir. E vai vir dinheiro da onde, como diz o pastor Valdo, né? Não vem da União, não vem do Estado, não vem do município. Né? Vem da proporção do nosso amor a Jesus Cristo e a causa de Deus. Você tem um desafio de levar um amigo do coração a um evento de colheita. Essa é a segunda frente. Você vai servir a Deus neste projeto na proporção do amor que temos a Jesus Cristo. Amém? Que se compartilha a tantas outras pessoas. Como Deus tem visto você na questão da proporcionalidade? Você ama o Senhor com todo o seu coração? Responde nos desafios da vida a questão da fé, a questão da pureza, a questão da proporcionalidade e a questão da prioridade? Como vocês têm respondido a esses desafios? Essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Amém. Vá com essa palavra bem aplicada no seu coração, mas que os espinhos da vida, ou os solos, muitas vezes cheios de pedra na nossa vida, não afoguem essa semente, mas façam frutificar em vida, em testemunho para a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Procure relembrar os pontos da mensagem. Questão de fé, questão de pureza, ora ao Senhor, questão de prioridade. Oh Deus, nós confiamos no Teu poder, nós confiamos no Teu amor, nós confiamos em Ti. E agora fomos desafiados pela Tua palavra a responder ao Senhor diante dos desafios que temos na nossa vida, de reconstrução muitas vezes do nosso lar, do nosso ser, mediante a qualquer cenário de destruição da nossa casa, da nossa vida, ou de reconstrução de algo. Queremos dar prioridade ao Senhor, sabendo que dos céus vêm todos os recursos para nós e não de nossas próprias mãos. Dar-lhe prioridade. Exercer uma vida empreendida pela fé, com pureza nos nossos corações. O Senhor pode derramar sobre nós o seu sangue que nos purifica constantemente de todo pecado. Encontre em nós corações sinceros, arrependidos. Oh Deus, há quanto tempo nos choramos pelos nossos pecados? Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas faz em nós a sua obra. O Senhor tem poder para mudar. Como mudou a vida de Ayrton, de tantos outros a minha vida. O Senhor tem poder para mudar os cenários. Obrigado, Senhor. O Senhor não desiste de nós. Queremos responder ao Senhor com prioridade. Fazer das nossas manhãs um encontro contigo. Fazer da nossa agenda uma agenda prioritária para o Senhor. Oh Jesus, dá-nos servir ao Senhor com integridade, com prioridade, e assim ver as obras de suas mãos através de nós, realizar o crescimento da sua igreja aqui na terra do reino de Deus. Que privilégio, Senhor. Que privilégio é saber que podemos responder essas questões. E o Senhor nos ajuda em todas elas. Glória a Deus. Te bendizer.
dizemos para todos